Olá, para você que está acompanhando aqui a TV Câmara. Hoje estamos então em mais uma edição no Câmara Esporte. E a edição de hoje tem como tema o projeto Notre Dame Voleibol. Para falar desse projeto conosco estão aqui o coordenador técnico do projeto, Gilberto Belaver, também o vice-diretor do Colégio Notre Dame, Vanderlan Lima, e ainda temos aqui uma das alunas da instituição, integrante do projeto, a Júlia Tomassoni, que é aluna do 2º ano do ensino médio. Confere? Isso. Isso aí, então. Então vamos estar conversando com eles aqui sobre o projeto Notre Dame Voleibol. Primeiramente, agradeço a presença de vocês aqui, Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Câmara. Vamos dialogar, trocar uma ideia sobre esse projeto aí que promete muito para a instituição, e representa muito também para a escola e para os alunos, não é? Primeiramente, então, nos fale, Gilberto, sobre do que se trata o projeto Notre Dame Voleibol, primeiramente, de onde partiu a iniciativa, e de que forma está sendo recebida pela instituição e pelos alunos. Primeiro, também agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês, o diretor e a Júlia, está representando hoje aqui as atletas, Isso. É um projeto que partiu da iniciativa da direção do colégio, juntamente com a congregação, de fazer esse resgate que o Notre Dame sempre teve na área do voleibol, de muitos anos. Um projeto que durante 16 anos foi o norte aí para a cidade de Passo Fundo e também para a região, no que diz respeito ao voleibol, em várias categorias, desde dos menores com 12 anos até os 17, 18 anos. Então foi uma história muito bem alicerçada, com vários talentos que foram diretamente jogados aí para a comunidade, alçados, podemos até dizer que sacados para a comunidade, de várias áreas. Nós tivemos jogadores que foram, na época, seleção gaúcha, tivemos uma da seleção brasileira também, de base. Então foi sempre um projeto que ele deu uma autonomia muito grande dentro do vôlei através do colégio. E agora, essa retomada do Notre Dame Voleibol, Voleibol Notre Dame, para que, creio eu, vice-diretor, chancelar essa história aí de tantos anos, penso eu. Nos fale então, Vanderlan, sobre a história do Notre Dame dentro desse conceito de projeto esportivo, mais especificamente no voleibol, então. Sem dúvida, como o Gilberto, e nós podemos chamar Giba, O Giba colocava aí a história recente do Notre Dame, porque é uma instituição centenária. Então, a história recente do Notre Dame, ela se mescla muito com a questão do voleibol escolar, mas claro que rompendo os muros da escola. E quando nós falamos de esporte, e hoje, claro, em específico ao voleibol, mas o esporte como um todo, para a instituição Notre Dame, ele faz parte do processo da formação integral do cidadão, da cidadã. Nós não concebemos, nós não desvinculamos a formação acadêmica, formal, acadêmica, lá da química, da matemática, da história e geografia, mas também essa questão do esporte como integrante dessa caminhada que o estudante faz ali dentro do Notre Dame, ou dentro da rede Notre Dame. Então, para nós, assim, é um significado muito grande, mas uma importância também. Há uma intencionalidade pedagógica. Não é assim, não, porque o vôlei é legal. Não. Há uma intencionalidade pedagógica e é por isso que nós estamos aí com um time de profissionais, que são de alto gabarito na área do vôlei, e não é porque o Giba está aqui, mas ele tem, junto com ele aí, um grupo aí de excelência, na questão do voleibol, para que justamente proporcionem essa formação de caráter técnico na área esportiva para estudantes como a Júlia que está aqui, Certo, perfeito. Já falaremos com você, Júlia, mais sobre o trabalho e sim o envolvimento dos alunos, mas antes disso, Gilberto, uma dúvida assim, de que forma esse projeto vai operar, assim, vai visar mais, priorizar a captação de talentos ou mais assim a formação de equipes para que o projeto possa ser alavancado para que os times possam disputar
competições, assim? Como é que vai ser feita essa integração? Na verdade, como o Vanderlan falou, né, ele é um conjunto, né, de operações. Acho que a grande operação que o esporte dá, a grande ideia do esporte é essa questão realmente de cidadão. Acho que essa é a primeira premissa, né? Nós formarmos pessoas através do esporte. Eu sempre digo nas minhas frases, nos treinos, eu digo, todas as escolas trabalham dentro de uma formação pedagógica, mas poucas escolas trabalham dentro de uma formação além do pedagógico, que é a preparação para a vida. E o esporte, ele é hoje uma dessas formações, né? Hoje nós vimos, tem uma pesquisa que diz que adolescentes, jovens e até mesmo adultos que praticaram esportes de competição, eles estão muito mais abertos no mercado de trabalho para vários momentos, né? De receber uma crítica, de saber ter feedback e tratar sobre isso. Então, isso é uma parte importantíssima. Como nós vamos fazer o dia a dia lá, né? Nos primeiros momentos nós fizemos a famosa peneira, que a gente chama, que é uma seletiva, né? E para nossa grande surpresa, nós tivemos, assim, superamos 200 atletas entre o mirim, infantil e infanto, que são dos 13 anos aos 18 anos, tanto no masculino quanto no feminino. Superamos 200 atletas só para fazer a peneira. Em uma categoria específica, que é do infantil, 14 e 15 anos, nós tivemos 80 atletas do naipe feminino fazendo a peneira. Então isso, primeiro, tem um significado importante, né? Que é um significado que as pessoas querem o esporte, elas procuram o esporte como não só como lazer, mas também competição. E aí que entra a tua pergunta, competição? Sim. Nós teremos 4 categorias, 3 femininas e uma masculina, mirim, infantil e infanto, que é a sub-19, que no caso é a categoria da Júlia, que nós já estamos vinculados à Federação Gaúcha de Vôlei e já vamos disputar Campeonato Gaúcho esse ano, né? O resultado, ele vai ser uma consequência, né? Isso tu se constrói através de treinamento, através da base, né? Mas nós já estamos, assim, olha, muito, muito otimistas pelo que nós vimos das peneiras, aí a Ju, como atleta, pode também falar sobre. E também teremos uma categoria masculina para esse tipo de competição. Porém, como a nossa ideia central é formação também de atletas, só na categoria, por exemplo, infantil, do 14 e 15 anos, nós teremos 3 grupos de trabalho. Não é A, B, C, mas teremos 3 grupos de trabalho fortes. Nós temos hoje 4 profissionais de educação física especializados em voleibol, trabalhando no projeto, e mais 2 auxiliares. Então, o nosso grupo de trabalho são de 6 pessoas para que realmente o voleibol do Notre Dame volte, né, Vanderlan, a ter aquele protagonismo que teve durante muitos anos aqui na cidade de Passo Fundo, e esse é o nosso desejo aí, a médio e longo prazo. Sim. Seguindo nessa esteira, assim, de que forma, porque os alunos, né, as alunas, né, as atletas, seguirão tendo o seu currículo escolar normal, né, em paralelo às atividades do projeto. Como é que vai ser feita a integração, assim, desse projeto se haverá uma integração, um vínculo direto desse projeto com as atividades curriculares? Ou é uma coisa à parte, assim, apenas para auxiliar na formação? Não, sem dúvida, Carlos, e é importante isso que tu colocas, porque muitas vezes pode passar a impressão de não, o pessoal está indo lá só para jogar, como é que fica a vida acadêmica? Não, muito pelo contrário. Considerando a proposta de valor do Colégio Notre Dame, que é centrada no ser humano, nós temos que levar em consideração que, sim, no momento em que essas atletas estão lá no ginásio, como o Giba muito bem falava, estão em processo de formação. Ok, tudo bem. E isso, a grade de horários do colégio, ela é organizada nesse sentido, para que de forma alguma prejudique o andamento acadêmico, a formação acadêmica lá na sala de aula, nos bancos escolares tradicionais, vamos colocar assim. Então, isso fica resguardado. E quando o Giba coloca também a questão de competições, e esse é um diferencial no Notre Dame, isso tem que ser dito. O Notre Dame saindo pelo estado, né, viajando municípios e fora também do estado, em certames de competição de alto gabarito aí, é claro que também nós temos um olhar de atenção, um olhar de cuidado. Isso também é educar para o cuidado.
Nós, de forma alguma, vamos prejudicar ou ainda não permitir que esses atletas, essas atletas, possam ter o seu tempo de reorganizar a sua grade curricular. Por quê? Porque passaram 3 ou 4 dias aí competindo lá no sul do estado, por exemplo. Sim. Então, nós acolhemos isso e reorganizamos. Isso é educar para o cuidado, é ter esse olhar de cuidado. Sim. É importante esse questionamento para que o público tenha a ciência, né, do cuidado, né, que a escola tem com os alunos em todos os âmbitos, né? Não apenas esportivo, mas também no curricular. Tu sabe, Carlos, que nós sempre tivemos uma filosofia dentro do vôlei, aí eu acho que o Vanderlei vai lembrar bem, que as coisas elas têm que ter foco, né? Sim. E tudo isso que nós falamos, eu resumo lá na hora do treino, de falar, eu e os meus companheiros de treinamento, né, os professores, cada atleta que nem a Júlia tem que ter um tripé, né? Tem que ter a base. E a base para nós é o estudo, a família e, no nosso caso agora, o voleibol. Né? Então, essas são as 3 prioridades que elas têm que ter. Elas e eles. Então, em primeiro lugar, a família, o estudo e tem que estar o voleibol dentro desse tripé, para as coisas funcionarem. Então, esse caminho que a gente faz entre escola e o esporte, esporte e escola, volto a frisar, eu não tenho dúvida nenhuma que uma Júlia da vida, nós temos, né, no passado, a Eduarda Cavatão, que eu acho que foi o nosso grande caso emblemático, a Duda Cavatão, foi uma menina que nós descobrimos através de um projeto social que o Notre Dame tinha, que o nome era Esporte Cidadão. Ela foi alçada daquele projeto social, veio para a escola, fez todo o período escolar conosco, foi convocada para a seleção gaúcha, depois da seleção gaúcha a seleção brasileira, da seleção brasileira ela jogou um campeonato infantil, um campeonato infanto, foi campeã sul-americana e depois a gente estava vendo ela na TV jogando uma Superliga pelo SESI. Tá, mas isso vai acontecer com a Júlia, vai acontecer com as outras 80 que fizeram a peneira? Talvez não. Talvez sim, Júlia. Né? Mas o grande passo, isso é a oportunidade. Exatamente. A oportunidade que todas têm. Independente do grau de treinamento, independente de qual é a equipe que elas estão, todas vão ter, todos terão o mesmo treinamento, o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades. Só isso acho que já vale todo esse investimento, porque é um investimento que o Colégio Notre Dame está fazendo para essas alunas, para esses alunos, né? E eu acho que o grande processo que também tem que ser, eu, enquanto treinador e coordenador do processo junto com o professor Rafael, é agradecer o colégio de ter aberto as portas para a comunidade de Passo Fundo. Hoje nós temos não só os alunos do Notre Dame, né, professor, mas também a comunidade podendo participar disso. Então mostra mais uma vez que o slogan, uma vez era, se eu estiver errado me ajuda, né? Que além fronteiras, né? Uma educação sem fronteiras. Uma educação sem fronteiras está aí, né? Quando tu abre as tuas portas também para a comunidade. Então, eu estou muito feliz, eu sou suspeito em dizer, mas eu estou muito feliz e empolgado com o processo. E me permita, né, Giba, é importante quando tu colocas essa questão do tripé, né? Família, escola, o foco, você fala em foco. E eu penso que um dos grandes desafios na gestão de uma instituição, e no caso de uma instituição de ensino, é justamente você conseguir o equilíbrio nessa questão do foco, mas também ter a flexibilidade. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com jovens em formação. Então, se ao trabalhar com adultos nós temos que ter um jogo de cintura, uma flexibilidade, muito mais ainda nesse olhar de cuidado, né, essa flexibilidade, esses ajustes. E não tenho dúvida, é um projeto aí que já está coroado de êxito pelo número significativo aí de procura de atletas. Né? Certo. Importante, né, vocês falaram isso nos alunos e as alunas enxergarem como uma oportunidade, né, esse projeto, né, de algo além, não é? E uma das alunas está aqui conosco, né, Júlia, tudo bom? Tudo bem. Como é que chegou para ti essa iniciativa da escola, do Projeto Notre Dame, assim, como é que chegou, como tu ficaste sabendo e como foi o teu interesse em participar? Assim, eu já vinha treinando com o Giba há mais de um ano, né, então receber essa notícia foi tipo uma honra, porque veio do próprio Giba, então foi algo muito significativo e poder saber também que
eu vou fazer parte, já faço parte do time voleibol Notre Dame, é algo muito honroso, né? E daí, além de representar a escola, vou representar um time que vai trazer, acredito, tenho certeza, várias vitórias, assim, vários troféus também. Sim. É uma possibilidade de a equipe virar uma referência, né, para outros alunos da escola e para outras meninas da tua idade, né? Eu acredito que com a influência que a gente mostra para as outras pessoas, elas vão se atrair, vão querer fazer parte. Daí a família Notre Dame cresce cada vez mais, né? Claro, e até para meninas mais novas também, né? Que o projeto inclui também, eu estava vendo aqui, categoria mirim feminina, né? Infantil, mirim feminina também. O projeto competitivo é a partir do mirim, né? Mas do a mirim. base é criada desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então todo o projeto ele visa isso, né? Sim. Todo o projeto, desde o primeiro ano do fundamental. Certo. 6, 7 anos já estão ali, né? Já começam, a idade que eles podem começar a praticar, né? Aprender os fundamentos, né? Tudo mais. No teu caso, tu pratica vôlei desde que idade? Eu acredito que desde os 8 anos, eu acho. Tu está com que idade agora? Eu tô com 16. 16, tu está então na equipe... Infanto? Uhum, perfeito. Qual é a tua função na equipe? Que posição eu sou tu joga? ponteira. Tu é ponteira. O vôlei é um dos esportes que exige também, além de disciplina, né, o preparo físico é importante, né? Por todo... Físico, eu acredito que é o principal também, né? Sim. E com a base do preparo físico, tu consegue se desenvolver para outras, categorias, assim, também. Sim. E o sistema de treinamentos ali se encaixa perfeitamente com as tuas rotinas na escola, com a tua grade curricular, né? Eu acredito que ficou muito bem encaixado em quesitos de horários de aula e horários de treino. Conseguiram adaptar muito bem e não ficou uma sobrecarga. Porque tem vezes que a gente fica muito sobrecarregado, mas ficou perfeito, assim. Muito bom. Perfeito. Então agora vamos a um rápido intervalo aqui no Câmara Esporte, né? E em seguida voltamos para seguir conversando aqui com o Gilberto Belaver, com o Vanderlan Lima e com a Júlia sobre o projeto Notre Dame Voleibol. Nós voltamos já já. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta aqui com o Câmara Esporte, aqui na TV Câmara, e o assunto de hoje é o projeto Notre Dame Voleibol, e estamos aqui com o Giba Belaver, coordenador técnico do projeto, o Vanderlan Lima, vice-diretor da instituição, né, e a Júlia Tomassoni, no segundo ano do ensino médio, uma das integrantes do projeto, né, nos falou já sobre como é estar atuando, né, com o projeto junto com as aulas, né. Sobre isso, então, retornando aqui ao assunto, né, nós falamos sobre o projeto em si, né, as motivações e tudo mais, mas, tecnicamente, quando foi que ele começou, ou recomeçou, né, quando foi o start da ideia para levar a instituição como um todo, né, partiu da direção, né, vocês falaram, né? Como foi exato, Carlos, e aí é importante esclarecer isso para o telespectador. A Rede Notre Dame, ela trabalha com planejamento estratégico. Sim. Quadrianual, 4 anos. E no nosso planejamento, tínhamos ali a questão do resgate ou de dar uma ênfase maior para o esporte. Então, no início de 2024, colocamos todos os nossos esforços, energia e recursos no futsal. Notre Dame Futsal, projeto aí que está andando muito bem também. E logo depois, durante o ano,
E é claro que aí a gente já vinha com algumas provocações com relação ao Giba, se nós vamos ter que retomar o vôlei, né? E durante o ano nós começamos a fazer o estudo e o desenvolvimento desse projeto. Como seria isso a partir do início de 2025? Então, isso durante o ano foi sendo gestado, foi sendo estudado, organizado. No final do ano ali, amarramos os pontos que tinham para serem amarrados e lançamos o projeto, e o pessoal já está aí com a agenda de jogos pronta, né, para esse primeiro semestre. Perfeito. Nesse ensejo, como vai ser o trabalho de supervisão dessas equipes que estão sendo formadas ou já estão formadas para os seus respectivos calendários? Porque eu acredito que cada equipe terá o seu calendário, né? Isso, perfeito. Nós temos, então, como eu citei antes, né, anteriormente, nós temos 4 profissionais, eu, o professor Rafael, o professor Guilherme e a professora Alessandra. São os 4 técnicos das equipes, e temos mais 2 auxiliares, que é a Rafaela e o Adriano. Então, esse corpo técnico, cada treinador ele tem no máximo 2 equipes de treinamento, né? Eu, no caso, sou da Sub-19, o Rafael é do Mirim, que é a Sub-14, e o professor Geison, me perdoa, Geison, então somos em 7. E o professor Geison, que é o professor do infantil, que é o Sub-16. Então, cada treinador tem essas equipes de base e também as equipes de competição. Como que funciona daí o eixo disso, né? Essas equipes de competição, como a Júlia falou anteriormente, elas são as equipes que podemos dizer que são um espelho, né? Quando a gente fala de competição, das competições do cenário estadual. Nós voltamos ao cenário estadual, já somos filiados novamente à associação, juntamente com o Notre Dame, na Federação Gaúcha. Então nós vamos disputar todas as competições do cenário gaúcho. Copa Rio Grande do Sul no primeiro semestre, Copa Cláudio Braga e também o torneio início. Então, até julho nós temos essas 3 competições no Mirim, no Infantil e no Infanto. E no segundo semestre o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Estadual, que é a maior competição do estado, né? Então nós temos agora, que dia mesmo, Júlia, que eu sempre esqueço? Dia 17 de maio. 17 de maio, torneio início em Caxias. E depois, no dia 31 de maio, estreamos em casa a Copa Cláudio Braga, né? Notre Dame, Bento e Ginástica de Novo Hamburgo. Então nós literalmente entramos de cabeça já nesse cenário, né? Com equipes, Bento Gonçalves tem uma base que já foi durante 10 anos, jogou Superliga, né? Superliga masculina. Então nós estamos dentro do que há de melhor no voleibol do estado. E isso é importante para tudo que a gente já falou, né? Tanto em termos pedagógicos, como também em termos técnicos e táticos, né? Me permita, Giba, Carlos. Sim. 31 de maio é a data para nós lotarmos o ginásio do Colégio Notre Dame. Vai ser o dia. Ótimo. Certo. Qual será a partida nessa data? São essas três. São as 3. É um triangular. Nós jogamos todos contra todos na fase, é a primeira fase, né? Então, os classificados nessa primeira fase, junto com os outros classificados, tem uma próxima etapa, que pode ser tanto no Colégio Notre Dame, quanto em outra então cidade. Já fica o convite do Vanderlan, então, para a comunidade, então, né? Apreciar e torcer pela garotada da cidade, né? Então, é o representante das categorias de base do município, no estado é o Notre Dame. Perfeito, isso é muito importante. Vocês falaram antes das seletivas, né, dos alunos, né, ainda estão sendo realizadas seletivas, processo de recrutamento para compor as equipes, ou já está em uma fase mais adiantada? O processo de recrutamento, nesse primeiro momento, ele findou, né? Nós já fizemos 2 semanas, a categoria Mirim e Infantil, que teve o maior número, foram feitas 4 etapas de recrutamento, né? Então, até foi na quarta-feira, o professor Rafael deu o nome das 16, né, daquele grupo. Então tem 16 daquele grupo, já mais 16 com a professora Alessandra, que é essa retroalimentação que a gente quer fazer, né? Então agora, claro, a menina ou menino que está agora nos assistindo, mas eu fiquei sabendo agora, eu gostaria de participar. Não tem problema, a gente ainda faz o teste agora dentro do treinamento de conforme a categoria, né? Obviamente nós temos um teto, né? Nós não podemos passar de 18 atletas por categoria, porque nós temos que prezar também pela integridade física e também a parte do treinamento. Mas algumas
algumas vagas ainda nós poderemos ter durante o processo, sim. Certo. Então, Júlia, para inserir na nossa conversa, como é que estão os treinamentos da tua equipe? Então, o processo de preparação da tua equipe para esse calendário que se aproxima, a partir de maio em diante? O processo de preparação está sendo bem intenso, assim. Que como as férias foram longas, a gente tem que voltar a retomar o ritmo de treino, né? E o nosso prazo é meio curto até. Então, está sendo algo bem intensivo, já direcionado para os primeiros torneios, assim, mas está sendo bem tranquilo, assim, até. O que tu pode dizer das rotinas de treinamento das equipes? Como é que é o calendário semanal, assim, diário há trabalhos específicos, assim, físicos, assim? Sim, dependendo... Além dos trabalhos com bola, né? Sim, coletivos e tal. Dependendo dos dias, assim, nós temos os trabalhos treino físico, o treino mais direcionado para a defesa, que eu acredito que é o nosso foco principal, que é a defesa, esse ano. Mas nós também temos treinos com bolas de ataque, defesa, bloqueio. Todos são importantes, né? Mas eu acredito que o nosso foco principal agora é o de defesa. Porque, que nem o Giba sempre fala, time chato é time que tem uma base boa, que é a defesa, né? Ah, sim. Então, Giba, nessa esteira, então, nos fale sobre as escolas, então, de voleibol, né, presentes. Né? Segundo aqui a Júlia falou, né, que vocês trabalham bastante os fundamentos de defesa, né, primeiro, para dar bem sedimentado, bem firme. Nos fale sobre as escolas de voleibol, né, então, que são proeminentes atualmente, né? Eu acredito que são 3 grandes escolas que nós temos em nível mundial, né? A escola asiática, né? Japão, muita defesa, né? É a escola que inventou a finta no voleibol através disso, né? Porque jogadores de estatura mais baixa, eles tinham que, de alguma forma, introduzir uma maneira de surpreender o adversário que não fosse só com a estatura, né? Com a força, que daí vem a força da escola soviética, né? Antiga União Soviética, a Rússia, que é força e bloqueio muito fortes, né? E a escola americana, que é daquele domínio dos fundamentos, né? O voleibol mais bem jogado no ritmo e também estatisticamente, né? Onde foi criada a estatística é aí. Por que nesse primeiro momento a Júlia está falando da defesa? A nossa equipe hoje, ela não é uma equipe tão alta de média. Então nós precisamos defender. Acho que o grande lance do nosso time para esse ano é ter muita defesa, ter muita constância na defesa, né? Ter uma superioridade nesse segmento, nesse fundamento, porque o adversário que vem do lado de lá, nós temos que incomodá-lo de uma outra forma. Quanto mais ele atacar, mais nós vamos conseguir defender e contra-atacar. Por isso que eu digo que tem que ser um time chato, né? Na gíria do vôlei, é aquele time chato, que a bola não cai. A Argentina faz muito bem isso. Em 2008, quando nós tínhamos o projeto Sacada Inteligente lá no Notre Dame, nós fomos jogar na Argentina, lembra, Vanderlei? Sim. E lá é outra escola sul-americana importante. É um país que defende muito, ele preza muito pela defesa. Então eu tenho 2 fundamentos que, para mim, eles permeiam o voleibol. O fundamento da defesa, ele precisa estar muito forte, né? Tanto tecnicamente quanto taticamente. E o fundamento do bloqueio. Eu acho que são 2 momentos que o sistema defensivo correndo bem, você faz com que o adversário tenha que trabalhar um pouco mais. Então é isso que a gente vai fazer, principalmente no infanto. São os norteadores do trabalho no primeiro momento. Todos os outros, eles vão entrando, né, obviamente, mas os 2 são os que vão... É importante isso. Na minha modesta opinião, de 33 anos que eu trabalho com vôlei, eu acho que esse é o que pode dar um norte melhor aí pra equipe. E é importante sim que a Superliga, tanto masculina quanto feminina, são referências atualmente, né, em termos de organização, em termos de competitividade, né? Sim. Cada vez mais atletas de fora vindo jogar aqui, né? E eu já vou aproveitar então a deixa, falando de Superliga, né? Acho que todo o resgate histórico é importantíssimo. Quando a gente fala nesses mais de 16 anos que o voleibol do Notre Dame foi protagonista, né? Foi através da base do Colégio Notre Dame que hoje nós temos uma equipe adulta, há 13 anos também. Então, olha que foi muito paralelo, né, Vanderlei? Que é a equipe da BHPF, que hoje é tetracampeã gaúcha, e jogaremos, eu digo porque eu sou técnico da equipe adulta, né?
a Superliga C no final do ano. Então, por que não sonhar, né, Ju? A Ju pode daqui um pouco ser a nova integrante no futuro e todas essas atletas. Então, esse é o projeto que o Notre Dame quer, né? Ela é a base, sim, mas ela é uma base que daqui um pouco pode ter outras vertentes. Né? Formador, né? Formador de novas atletas, novos e novas atletas. Né? Nessa esteira, então, o Notre Dame, nos resuma, Vanderlei, então, um histórico do Notre Dame nessas trajetórias do esporte amador e profissional, né? Você citaste antes o projeto do futsal, né? O futsal atualmente também é uma modalidade forte no estado, né? Inclusive até aqui em Passo Fundo também, né? A equipe profissional do Passo Fundo Futsal vai ter aí protagonizando aí nas competições, né? Nos fale como é que estão o histórico desses projetos do Notre Dame dentro do esporte. Sem dúvida. Quando nós falamos desse resgate do voleibol, é devido a toda essa trajetória que o Giba colocava aí. E desde o ano passado, esse investimento e essa energia focada também no Notre Dame Futsal. E é claro que, paralelo a isso, também nós temos me corrija se o nome não for adequado, Giba, as escolinhas, né, de formação ali, junto à ABM, que é parceira do Notre Dame, no basquete, no futsal, no vôlei, enfim. Nós temos os projetos de competição, federados, vão participar de campeonatos regionais, estaduais, ok, mas também nós temos todo esse aparato aí que vai formando desde os pequenos, como falávamos antes, né, no bloco anterior, começa lá no início do fundamental. E o exemplo está aí. Me permita colocar, quando a Júlia fala, isso me chamou a atenção na fala dela. E não foi combinado, né, Júlia? É uma menina que se criou aqui dentro do Notre Dame, né? Uma estudante que tem a marca Notre Dame. E isso você percebe quando ela fala assim, a família Notre Dame. Então, é nesses aspectos, muitas vezes assim, que para o público em geral, de repente pode passar batido, mas é significativo porque nós percebemos que, inclusive, no vôlei, no esporte, a atleta está se referindo à família Notre Dame. Ela está trazendo esses valores que para nós são inegociáveis. Então, o esporte ele faz parte do DNA do Notre Dame. Então, é por aí. Júlia, então, a gente está se aproximando do final aqui, nos fala assim, tu disseste que tu joga vôlei já pratica vôlei desde pequena, né? Quem são tuas inspirações, assim? Nos fala quem tu tem de ídolo, tuas estrelas no voleibol, assim, de jogadoras brasileiras ou internacionais. Assim, o quanto tu acompanha vôlei, assim, de competições, assim, de Superliga, de Copas do Mundo, da seleção, Olimpíada e tal. Quem tu tem de referência? Assim, a minha principal referência foi a minha mãe, porque ela treinava e jogava. Aí ela me deu um encaminhamento para essa área. E daí eu acredito que desde pequena eu sempre gostei por causa dela também. Confesso que assistir eu não assisto muito. Gosto de acompanhar, às vezes quando tem as Olimpíadas, Liga das Nações, às vezes também. Gosto de acompanhar, mas não é tanto. Mas um time que eu admiro muito é o Japão. Eu acho que o Japão ele tem uma base muito boa. Uma base de uma admiração muito boa, sabe? Mas uma atleta também, eu acredito que é a Gabi, da seleção, né? Acho que ela é uma grande influência, assim, para várias meninas que querem se direcionar para essa área, né? Se tornar um dia grandes jogadoras como ela também. Claro. Uma protagonista da seleção brasileira, né? Então, para arrematar mesmo, assim, já há um planejamento, assim, a médio e longo prazo para as equipes que já estão formadas, assim, quanto a competições, assim, para aprimorar o processo de seleção, de formação de equipes, assim? Porque a partir do momento em que se dá o start desse projeto aí, e como o Giba e a Júlia já colocavam aí as datas, né? 16 e 31 de maio? 17 e 31. 17 e 31 de maio, os primeiros compromissos, né? Sim, oficiais, né? Oficiais, é uma continuidade, né? Porque você considera a equipe federada, então, e aí tem o próprio calendário de
de competições, né, do ano, e é lógico que isso, com o passar dos dias, das semanas, meses, o trabalho vai se aprofundando. E me permita, Carlos, eu gostaria de fazer uma referência Sim. a um aspecto muito importante que o Giba colocou aqui, é a questão da liberdade de trabalho. É claro que, como falava antes, Notre Dame não abre mão dos seus princípios, da sua missão, dos seus valores. São questões negociáveis, ponto. Mas a liberdade que o profissional tem é porque, primeiro, tem uma caminhada na instituição, se conhece o profissional e sabe da sua competência técnica. Né? E aí, quando a gente fala isso com relação ao Giba, também todo o grupo está junto com ele. E isso é fundamental, porque nós podemos ter uma estrutura física invejável, por exemplo, uma sala de aula sonho, primeiro mundo, ok. Mas se o professor que está lá dentro não fizer a coisa acontecer com a sua competência técnica e o seu comprometimento com os valores da instituição, de nada adianta. Então é por isso que isso acontece, Giba. Só por isso. Isso aí, então. Assim, então, concluímos essa edição do Câmara Esporte. Então, muito obrigado a vocês mesmo, Giba Belaver, coordenador técnico do projeto Notre Dame Voleibol, Vanderlan Lima, vice-diretor do Colégio Notre Dame, e a Júlia Tomassoni, aqui, que é aluna do 2º ano, integrante do projeto também, uma das alunas e atletas da equipe do projeto Notre Dame Voleibol. A você também, nós agradecemos pela presença, pela audiência, espero que tenham gostado todos e até uma próxima edição do Câmara Esporte aqui na TV Câmara, canal 16.